sido mesmo. Eu ia ter que fazer. Oi, tá gravando agora, Aninha. Obrigada. Eu ia ter que depois fazer um vídeo e postar, tá? Obrigada. Então, gente, voltando então, que a Ana me alertou, né, sobre a gravação. Substância, né? Estamos fazendo a nossa correção, a correção da revisão. Substância é tudo que tem na natureza, que é o que nós chamamos de matéria. Substância pura é quando essa matéria, essa substância é formada por um tipo de átomos, como por exemplo o gás oxigênio, né? Ele é formado só por átomos do oxigênio, O2, dois átomos de oxigênio. E quando nós misturamos vários elementos nessa substância, que é o que tem na maior parte da natureza, nós temos então uma mistura. Essa mistura pode ser homogênea, como a água, que é formada pelos gases, hidrogênio e oxigênio, e sais minerais dissolvidos nela. Mas nós não vemos os componentes. Quando nós não vemos os componentes, é uma mistura homogênea, tudo igual. E quando nós misturamos água e areia, é uma mistura heterogênea. A mistura homogênea é aquela que nós não vemos os componentes. E mistura heterogênea é aquela em que os componentes são visíveis. Nós identificamos quando olhamos, tá bom? Então, vou para 2, tá? Cadê? Tá aqui. Por que a água com sal é considerada uma solução? Porque solução é a mistura onde o- uma substância se dissolve no líquido. Então, o líquido é o solvente. Quem se dissolve é o soluto. E ela, a água com sal, por exemplo, a água do mar, ela é uma solução natural, porque o sal está dissolvido no líquido, tá? Então, a água com sal é uma solução, por quê? Uma substância está dissolvida no líquido, tá? Se alguém tiver colocado diferente ou tiver dúvida, me avisa, tá bom? A terceira. Quais elementos fazem parte de uma solução? Uma parte aquosa, né? Geralmente uma parte aquosa, um líquido, e uma parte que será dissolvida, que pode ser até um gás, geralmente é um sólido, que é o soluto. Então, os elementos que fazem parte de uma solução é o solvente, que é a parte líquida, e o soluto, que é a parte que será dissolvida, né? Geralmente um sólido, como açúcar, como sal, por exemplo, tá? Quarta, na solução, o que é o soluto e o que é o solvente? E cite um exemplo para cada. Então, soluto é quem será dissolvido, quem vai se dissolver. E o solvente é quem dissolve, né? A parte aquosa que dissolve o soluto, que dissolve aquela substância. Um exemplo: soluto, sal, solvente, água. Soluto, açúcar, solvente, água, né? Na água com açúcar, tá? Quinta, quando falamos em densidade dos corpos, temos uma comparação entre a massa, né? O peso, o tamanho, o peso, né? A quantidade, e o volume, que vem a ser o tamanho. Quando consideramos um corpo mais denso do que o outro, nós consideramos que um corpo é mais denso do que o outro quando, no mesmo volume, um tem mais massa, tem mais peso, ele é mais denso. Se eu pegasse essa minha garrafinha, enchesse ela de água, ela estaria pintada de preto, vocês não iam saber o que está aqui dentro. Colocasse água e na outra eu colocasse areia. Quando eu colocasse na balança, a da areia ia ser mais pesada, ela ia descer, ou seja, ela ia ser mais densa. A densidade é uma comparação entre volume, tamanho e peso, massa. Então, quando o corpo tem mais massa, tem mais peso, no mesmo volume, no mesmo tamanho, ele é mais denso, tá? Então, vamos lá. Quando falamos que um corpo é mais denso do que o outro? Quando comparado no mesmo tamanho, no mesmo volume, ele tem mais peso, ele tem mais massa. Até aqui,
a número 5. Todo mundo? Ou alguém tem alguma dúvida? Posso seguir? Vou seguir, tá bom? Se ninguém tem dúvida, então vou voltar lá. 6. Somente as substâncias líquidas podem se dissolver na água? Sim ou não, e justifique. Não, né? Nós sabemos que tem líquidos que se dissolvem no líquido. Por exemplo, você pega aquele suco da garrafa, joga na água, ele dissolve, líquido no líquido. Mas tem o sólido, que é o açúcar, ele se dissolve. E também tem gás. O exemplo disso é o oxigênio dissolvido nas águas, senão os animais aquáticos não iam poder respirar, eles iam morrer asfixiados, tá? Então, não é só a substância líquida que se dissolve na água, né? Você pode ter substâncias gasosas e substâncias sólidas também se dissolvendo na água. Por isso, gente, que a água é chamada de solvente universal, porque ela pode dissolver substâncias sólidas, líquidas e gasosas. A água dissolve quase tudo que existe no planeta, tá? 7. Diferencie as transformações ou fenômenos físicos dos químicos. Isso aqui foi muito legal. Eu acho que foi, não lembro se foi o Lucas ou se foi o Roberto, quem me deu até uma definição, né? Que ele falou que a transformação química não tem como voltar atrás, fez, acabou. A física a gente pode voltar. E é verdade. Por exemplo, o papel. Quando a gente queima, ele sofreu uma transformação química, nós mudamos a constituição dele. Ele virou, não lembra, né? Mas eu lembro que teve numa aula, vocês falaram para mim isso, né? A Alguém transformação, falou, se não sei quem. alguém falou isso para mim, né? Não sei se foi o Eduardo, se foi o Nicolas, mas alguém me deu essa fala, né? Muito legal, onde falou que a transformação química não tem como voltar atrás, fez, acabou. Queimou o papel, não tem como o papel voltar atrás. O bolo, misturou tudo, botou no forno. Eles sofreram ali uma mudança na sua forma, na sua textura, na sua composição. Eles reagem, os elementos reagem entre si, formando uma nova substância. A ferrugem, né? Você não tem como voltar atrás. Aquele pedaço do ferro que enferrujou, acabou. Você lixa, tira, mas aquilo que enferrujou, enferrujou. Então, a transformação química, você muda a composição, o nome já diz, a composição química do material. Ele não tem como voltar a ser o que ela era antes. E a física? Na física, a gente tem como. Por exemplo, sempre a água com sal, é um excelente exemplo. Misturei água com sal. O sal, ele sofreu apenas uma mudança na sua forma de sólido, ele se dissolveu, ele virou partículas microscópicas ali misturadas naquela água. Mas o sal continua ali. Se você beber, a água está salgada. E eu tenho como reverter. Tenho. Eu vou deixar aquela água evaporar, vai ficar só o sal. Eu tenho como pegar o sal de volta, tá? Então, isso é importante. A transformação química você não tem como voltar atrás. Os elementos mudam e viram um elemento novo. A transformação física, você tem como reverter, tá? Então, vamos lá. E a oitava, explique os diferentes processos de separação, citando os estados físicos do componente. Catação, ela acontece entre sólidos. Por exemplo, você separar o feijão, né, das pedrinhas que vêm misturadas com ele. Um exemplo de catação, tá? É entre sólidos. Peneiração. A gente também, a catação é feita manualmente, né? A peneiração é feita com uma peneira também, separando sólidos. O estado físico das substâncias é o sólido, onde você separa, através da peneira, que vai passando, sólidos de diferentes tamanhos. A levigação. Você também vai separar sólidos, mas através do peso pela água. Coloca eles na água, o que é mais leve sobe, o que é mais pesado fica embaixo. Ventilação. Você também separa sólidos, mas pelo peso. O vento separa, o sólido mais leve sai, ficando mais pesado. Separação magnética. Também usamos para sólidos, só que é através de um ímã.
né? Você atrai pelo ímã as substâncias que são imantadas, né? Tirando o que não é, tá? Dissolução fracionada é para separar estados físicos líquidos, estado físico líquido, substâncias com líquidos e sólidos também, tá? Você, na dissolução fracionada, você vai separar substâncias que são solúveis, sólidas no líquido. Exemplo, água salgada e areia, né? O que que a gente faz? Ah, eu tenho areia misturada com sal. Então eu vou usar dois sólidos, vou separar dois sólidos que um deles pode se dissolver e o outro não, tá? Então a dissolução fracionada, principalmente sólidos onde um deles é solvente, desculpe, solvente não, é um soluto. Ele vai se dissolver. Então o que que a gente faz? Tenho água e areia, misturo água, areia e sal. O sal se dissolve. Aí então eu deixo decantar com cuidado, tiro a areia e depois faço ou a evaporação ou a destilação e separo então a parte líquida do sal e da água, tá bom? Então a dissolução fracionada, nós separamos dois sólidos, sendo que um deles é solúvel na água. Filtração. Nós separamos sólidos de líquidos, né? Então, através de um filtro. Deixa eu ver, acho que entrou alguém. Peraí. Gustavo. Decantação. A gente separa o estado físico sólido do líquido, né? Onde o sólido mais pesado desce, vai para o fundo. Evaporação. Separamos sólido do líquido, aonde o líquido evapora e sobe, né? Gente, outra coisa. A decantação, a gente pode separar também líquidos, tá? Líquido de líquido, desde que eles tenham densidades diferentes, como, por exemplo, água e óleo. Um vai para o alto, o outro vai para baixo. A destilação, você pode separar líquido de líquido ou líquido de sólido, que tenham diferentes pontos de ebulição, porque você bota para ferver e aí um líquido mais leve evapora primeiro, o outro fica. Ou se for o sal com água, a água evapora, o sal fica. E a destilação fracionada é o que a gente faz com a gasolina, para separar os componentes, né, os refinados que a gente chama do petróleo. Então, o petróleo, a gente vai aquecendo ele devagarzinho. E cada produto tem um ponto de ebulição diferente. Então, a gente viu que o gás de cozinha, ele ferve a 20 graus. Aí, o primeiro que sai é ele, a gente separa. Aí dá mais um pouquinho de calor. Chega a 70, aí entram outros produtos, chega a cento e pouco, entra a gasolina. Então a gente vai aquecendo devagar. Então, na destilação fracionada, nós separamos líquidos com diferentes pontos de ebulição. Eu quero saber se alguém quer que eu repita alguma ou alguém ficou com dúvida em alguma dessas do nosso teste, amores, da revisão do teste. Ninguém? Deixa eu pegar meu livro. Pegar o livro. Ninguém mesmo? Posso ir para o livro? Vocês estão aí, amores da minha vida? Gustavo, pode? Tá. Pode, então? Então tá. Ninguém, então, ficou. Então, eu vou para a correção do livro agora, tá? Então, Ô, tia, oi, fala. eu tô tentando abrir o arquivo do Word, só que eu não consigo, porque eu fiz no Word, eu não tô conseguindo. Vai lá no trabalho da aula passada, abre uma outra guia da turma. Na aula passada, abre uma outra guia da turma, do Google Classroom. Abre uma outra guia, aí vai na aula passada que você consegue abrir o PDF. Não tô conseguindo abrir o arquivo do Word que eu fiz.
Ah, tá. Achei que você tinha transformado o trabalho para o É que eu não Word. consegui, agora eu não tô conseguindo mais abrir o arquivo. Eu abri ontem, só que agora eu não tô conseguindo mais abrir. E salvou. Você salvou ele? Sim, salvei, só que ele não tá abrindo. Então, depois, de repente, você tenta abrir, Felipe. E o pior que também tá o CDC do livro lá. Eu coloquei os todos no único Depois arquivo. você tenta abrir. Quando você fizer isso, eu costumo fazer, sabe o quê, Felipe? Quando eu tenho, assim, trabalhos, eu salvo eles no Word, mas eu também converto para PDF. Eu deixo as duas formas, que aí se um não abre, depois que eu faço, eu converto. Porque aí se um não abrir, você de repente consegue abrir o outro. Ou manda para você por e-mail, que aí você deixa sempre um salvo de reserva, né? Bota em pendrive, mas tem sempre um plano B, para não dar ruim, tá? Vamos lá para o livro então, gente. Um estudante fez a seguinte afirmação: enquanto o gelo derretia, sua temperatura subiu de 0 graus centígrados a 5 graus. Você acha que essa afirmação está correta? Sim ou não? E justifique. Está errada, tá? Gente, olha só: enquanto o gelo derrete, ele fica sempre a 0 grau. Tanto quando ele vai derreter, quando ele vai congelar. Ele só passa para a temperatura superior ou inferior quando todo o processo se congela, tá? Quando toda a substância termina a sua mudança física. Então, ele não vai passando devagar e vai aquecendo e vai derretendo. Ele aquece todo, quando todo ele aqueceu, ele derrete. Porque ele está a menos. Quando ele chega todo cubinho a 0, aí ele começa a derreter, tá? Então, ele está errada, tá bom? Porque a substância, ela não vai, né, se alterar, a não ser que toda a substância já tenha atingido a temperatura de ou fusão ou solidificação, tá bom? A segunda, por que é importante conhecer as propriedades específicas da matéria, né, de diferentes substâncias? Porque é possível a gente identificar a substância por essas características, tá? As características específicas identificam essa substância. Quando você conhece essas características, você sabe qual é a substância, né? Coloquei 2 garrafas dentro, fechadas e escuras, dentro de uma panelinha e começo a ferver. A que atingir 100 graus, eu sei que é água, porque eu sei que a água ela entra em ebulição a 100 graus, tá? A terceira, você sabia que é possível usar o conhecimento sobre substâncias e misturas para verificar a qualidade de produtos? Isso acontece com a gasolina e o etanol nos postos de combustível, o que são densímetros. Eu já corrigi esse dever com vocês? Hein, amores? Eu acho que esse dever eu já corrigi, meus anjos. O dever agora é o do tratamento da água. Deixa eu ver aqui. Turma 601. Cadê a folhinha de vocês que eu tenho aqui? Espera aí. Eu lembro que eu já falei desse densímetro. Ah, tá, gente. O dever de casa não foi esse, amores. Olha eu aqui. O dever de casa é da página 226 e 227, não é isso? Tratamento de água e esgoto e a revisão. Isso aí, não é aquele não, é o tratamento de água e esgoto. É a 226 e 227, porque eu agora falei do densímetro, aí eu lembrei que eu já tinha corrigido. Isso aí. E vocês não me corrigiram, né? Vocês estão prestando atenção pra caramba, hein? Puxar a orelha de vocês. Estão pior que a professora. Então, vamos lá. Primeira, quais são os principais métodos de separação de misturas utilizados em uma estação de tratamento da água? Decantação e filtração. Número 1, decantação e filtração. Página 226. 2. Nas estações de tratamento, a água passa por alguns processos, como a coagulação e a floculação. Esses processos são realizados antes de qual etapa de tratamento e por quê? Antes da decantação, para as partículas sólidas, que são bem pequenininhas, se juntarem, ficarem pesadas e afundarem, tá? Então, número 2, antes da decantação, para as partículas sólidas pequenas se juntarem,
ficarem pesadas e afundarem. Terceira, se uma amostra da água é transparente e sem cheiro, ela pode ser considerada potável? Sim ou não? Explique. Não, porque ela é transparente, ela não está poluída, ela não tem lixo, ela não tem substâncias tóxicas visíveis, porém ela pode estar contaminada, ela pode ter micro-organismos, tá? Então ela é transparente, sem cheiro, mas ela não pode ser considerada só por isso potável. Para ela ser potável, ela precisa não ter micro-organismos. Quarta, com base com o que você estudou sobre água e esgoto, assinale as afirmativas verdadeiras. As verdadeiras serão a primeira e a última, tá? Quarta questão, a penúltima. Quarta questão, a primeira, a água de um poço deve ser analisada, e a penúltima, a fervura da água por tempo adequado, né, mata micro-organismos, tá? A quinta tem o esqueminha, né, simplificado de uma estação de tratamento de água, tá? Então, vamos lá. Letra A. Por que a água deve ficar em repouso em algumas horas em um tanque? Como se chama o processo? Para que as partículas sólidas, aquelas sujeiras flutuantes mais pesadas, desçam. É a decantação. Número 5, letra B. No tanque 3, a água passa por cascalho, areia e carvão. Qual é o nome desse processo? Filtração. E a utilidade dele? Separar partículas sólidas do líquido, tá? Então, letra B, filtração, separar sólidos do líquido. C. No 4, a água recebe alguns produtos químicos. Quais são esses produtos e a função? Vai ser o cloro e o flúor. Cloro para matar micro-organismos e o flúor para prevenir a cárie. Do 1 ao 5, do dever de casa, alguém quer que repita alguma, meus anjos? A 3, vou repetir, Gustavo. Ela pode ser considerada potável? Não. A resposta é não. Aí ele pede para explicar. Porque ela pode ter micro-organismos que não são visíveis, tá? A água pode conter micro-organismos causadores de doenças que não são visíveis. Mais alguém quer que repita alguma? Mais ninguém? Então, vou seguir, tá bom? Deixa eu parar aqui a apresentação. Tá, para ficar maior um pouquinho. Número 6. Veja o esquema simplificado, né? Então, agora, ó, página 227, tá? O esquema da estação de tratamento de esgoto. Vamos responder. Número 5, número 6, letra A. Na etapa 1 do tratamento de esgoto, ocorre um tipo de separação de mistura heterogênea. Cite os principais componentes dessa mistura e proponha o destino para cada material. Tá? A mistura é de lixo, que é a parte sólida, e o esgoto, que é a parte limpa. Então, é a separação do lixo do esgoto. Qual o destino que a gente pode dar a eles? O esgoto, ele vai ser tratado e vai ser transformado em biogás ou adubo. E o lixo vai para reciclagem. Letra B. Proponha uma solução. Vai até o 10, não é isso? Não. 1 ao 9. Proponha uma solução para aproveitar o lodo que sai pelo encanamento no número 4. O lodo, ele vai ser transformado em biogás e adubo. Número 7. Imagine que sua residência seja abastecida por uma rede de água tratada. Ainda assim, é recomendável utilizar um filtro, como que aparece na figura 12.8. Cadê? Vamos ver a figura 12.8. Tá? A figura 12.8, que é essa aqui, ó, do filtro. Então, mesmo que a minha água venha da cidade tratada, eles recomendam que em casa eu não beba água da bica. A gente tem que beber água
que seja filtrada. O que pode acontecer se o filtro não estiver liberando água? Proponha soluções para resolver esse problema. Aquela vela pode estar suja, né? Os filtros, eles têm dentro uma estrutura por onde a água passa que retém partículas bem pequenas, eles funcionam como aquele filtro grandão lá da estação de tratamento. Então, se a água começa a não passar, pode ser porque aquilo ali está sujo, tá? Essa vela do filtro precisa ser trocada ou limpa, tá bom? Então, tá? Nós temos que ver que, mesmo que a gente não veja, existem partículas de lama, de lodo, né, que ficam ali na água. A gente não consegue uma limpeza 100%. Então, essa vela ajuda que, se aconteceu alguma coisa no meio do caminho, quando a água passa por ali, ela é limpa, tá? Então, para aqui, então, por que parou de passar água de repente? Porque aquela vela está suja, precisa ser trocada ou limpa. A 8. Coliformes fecais são bactérias encontradas no intestino humano, ou seja, se tem coliformes fecais na água ou em alguma comida, é porque teve totô na água ou na comida, tá? De acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a qualidade das águas das praias é classificada de acordo com a quantidade de coliformes fecais. Excelente é quando você só tem o máximo de 250 em 100 ml de água. Boa, de 500, muito boa, né? De 500 a 100. Satisfatória, de 1.000 em 100. E imprópria, acima de 1.000. Então, gente, vamos lá. Como é que esses coliformes fecais chegaram até a água? Se o coliforme fecal é uma bactéria que fica no meu intestino, ajuda a fazer a minha digestão. Se chegou na água, é porque tem cocô na água. Como é que esse cocô chegou lá? Quem me responde? Nossa. Esgoto. Esgoto que é jogado na água, entendeu? Alguém jogou esgoto na água. A água está poluída. O esgoto, em vez de ir para a estação de tratamento, tem alguma ligação clandestina que jogou esgoto na água, tá? Então, eles chegam até a água por despejo inadequado de esgoto sem tratamento. O esgoto, depois do tratamento, ele é jogado. Antes, não. Por quê? Ele é jogado depois do tratamento, onde você mata as bactérias, você retira o lixo, você retira o lodo, tá? Agora, quando você faz isso com o esgoto in natura, que a gente chama, você está jogando totô na água. B. Por que esses coliformes podem ser usados como indicador da qualidade da água? Porque quanto mais coliforme, mais contaminada a minha água está, mais risco à minha saúde ela oferece, né? Ela está sendo menos limpa. Se eu tenho poucos coliformes ou nenhum, significa que a minha água é limpa, boa para tomar banho, não me oferece risco à saúde, tá? 9. Que cuidados devem ser tomados quando se usa água não encanada para beber? Não tenho água tratada, preciso beber água. O que a gente faz? Ferve, filtra, pinga cloro, né? Toma todos os cuidados para não ter contato com água contaminada. Joia? Posso. A dos coliformes fecais que você quer, meu amor, que eu repita? Seria isso? A número 8, amor? Então vamos lá. Olha só, no intestino da gente tem umas bactériazinhas que fazem a digestão e elas saem misturadas nas fezes, são chamadas de coliformes fecais. Às vezes, na água aparece uma quantidade de coliforme fecal. Quando é pouquinho, é tolerável, é aceitável, porque você não tem como ter um padrão 100%. Mas quando você tem muita quantidade de coliformes, significa que o esgoto, ao invés de ir para a estação de tratamento, ser limpo, desinfetado, e aquele líquido jogado no mar, não está acontecendo. Alguém tem uma ligação clandestina, errada de esgoto e joga o esgoto no mar. A praia da Ilha do Governador é assim, de tanto esgoto que a gente recebe, né? A água é totalmente contaminada por causa do esgoto, ela é cheia de coliformes fecais. Coliformes é uma bactéria que vive no intestino.
Se você tem coliformes fecais na água, significa que o esgoto, o totô, chegou na água, tá? Ficou claro agora? Ok? Tá joia. Anove os cuidados de quem não tem água tratada, né? O que que ela faz para poder beber, ferver, filtrar e colocar cloro, tá? A número 10 e a 11, eu não cheguei a passar para vocês, tá? Então, amores, olha só. A gente para aqui no dia 19, segunda-feira, nós temos o teste, tá? A matéria é aquela de mistura, solução, solvente, tá? Que tá na revisão e tá no exercício do outro capítulo, tá bom? Aí os 2 tempos vão ser de testes, tá? Assim que liberar essa aula no meu Drive, eu vou editar a aula de hoje e coloco lá para vocês poderem ter a correção da revisão, tá bom? Então vamos lá para o recreio agora para a gente comer um pouquinho. Beijos, até segunda e se cuidem, hein? Beijo, Nicolas. Tchau, Gustavo. Tchau, Eduardo. Tchau, Sou. Beijo. Tchau, meu amor. Para você também. Isso aí. Bom fim de semana para você.